Graça e paz em Cristo Jesus para esta querida igreja na ilha de Jersey. Saudações, querido amigo, querido pastor Elias, pastora Wanda, a todos os irmãos, obreiros, servos do Senhor desta preciosa igreja, neste lugar que tanto amo e tenho tido tantas experiências maravilhosas, inesquecíveis nesta ilha juntamente convosco. Hoje tenho aqui o grande privilégio de estar compartilhando convosco a palavra do Senhor. E eu quero hoje convidar-nos para que a gente possa estar meditando por alguns minutos em dois capítulos da Bíblia. São eles o capítulo 3 e o capítulo 4 do Evangelho de João. Assim, vamos estar compartilhando e que está no meu coração é um assunto muito importante. É entender o nosso propósito, que nós nascemos para adorar. Capítulo 3 vai falar de novo nascimento. Capítulo 4 vai falar de adoração. E observe que essas duas conversas, a de Jesus com Nicodemos e a de Jesus com a mulher samaritana, foram conversas de uma pessoa somente, ou seja, Jesus estava somente com uma pessoa, ele não estava com a multidão. O capítulo 3 vai mostrar que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, então Jesus estava ali com Nicodemos. Capítulo 4 é ao meio-dia, Jesus teve essa conversa com a mulher samaritana. Algumas observações mais, a gente observa também que os horários eram horários muito fora do normal para conversas. Realmente onde não haveria uma aglomeração de multidão. Pela noite, as pessoas estavam em suas casas. Ao meio-dia, ninguém ia buscar água no poço. Ela ia lá porque ela tinha um problema sério com a sociedade de Samaria, de discriminação, por causa da sua conduta, da sua vida, que logo Jesus ainda fala a respeito disso. Então ela já tinha seus problemas e ela não ia no horário da manhã ou da tarde, que era o comum para as pessoas irem buscar água no poço. Então veja que Jesus conversa com um homem no capítulo 3 e no capítulo 4 conversa com uma mulher. No capítulo 3, Jesus fala sobre o novo nascimento e no capítulo 4, Jesus fala sobre adoração. Que interessante esses dois capítulos. Outra grandeza deste assunto é que as coisas mais profundas, como nascer de novo, a conversão, agora ter uma transformação, uma metamorfose em nossas vidas, essa mensagem ela não foi dada para a multidão. O assunto de adoração também não foi dado para a multidão. Foi dado para um homem e para uma mulher. As coisas mais profundas de Deus muitas vezes acontecem em um lugar pequeno, com poucas pessoas. Não precisamos de uma grande concentração para que Deus fale. Não precisamos de que haja aí uma multidão de gente, um pregador internacional, para que Deus transmita ao nosso coração as coisas mais profundas que Ele quer nos falar. Por isso eu quero animar você. Sim, você que está agora aí em Jersey ouvindo essa palavra. E também se essa mensagem ir além de Jersey, aonde quer que chegue essa mensagem, escute bem, onde você se encontrar, somente você e Jesus. Ele pode mostrar para você, Ele pode revelar para você coisas tão profundas, coisas tão maravilhosas que Ele não vai falar para a multidão. E por que Jesus escolhe um homem para falar sobre algo vital, que se não houver um novo nascimento, não há como entrar no reino, não há como, a pessoa pode se batizar nas águas, pode tornar-se membro de uma igreja, mas se ela não for convertida, se ela não nascer de novo, então por que Jesus não escolheu um cenário como a multidão? E sobre a adoração, porque Ele também fez isso. Eu vejo que Jesus fala da intimidade. As coisas mais profundas de Jesus, Ele revelou para os discípulos, porque a multidão não está interessada. A multidão tem muita gente que está atrás do milagre, que está atrás do pão, que está atrás da bênção, que está atrás da cura física. E quando recebe esse milagre, vai-se embora. Não quer. E uma coisa que eu tive que aprender ao tratar com a multidão, meus queridos irmãos, era que quando eu percebia que alguém vinha só pela bênção,
No início do trabalho, do ministério que eu comecei a exercer ao Senhor, eu ficava indignado, porque eu dizia: Senhor, não é justo, essa pessoa precisa também de se converter, de receber o Senhor. E sabe, com o tempo o Senhor foi me ensinando. Eu, se fosse associar-me aos discípulos de Jesus, eu tenho muito da característica de Pedro e muito da de João. Então eu estava como João, né, em Samaria, quando eles passaram por lá e eles rejeitaram a palavra, e João disse: o filho do trovão, manda fogo, queima tudo. E aquela indignação, por quê? Porque não estão recebendo o melhor. Eles querem só uma bênção. E o Senhor começou a me ensinar: Jorge, olha o que eu fiz. As pessoas vinham pelo milagre, eu dava o milagre. As pessoas vinham pelo pão, eu dava o pão. As pessoas vinham por uma bênção material, o que fosse, a cura de um enfermo, eu dava. Multipliquei os pães, multipliquei os peixes, e não disse para que essas pessoas se convertessem. E eu comecei a aprender isso com Jesus. Hoje eu entendo claramente que muitas pessoas ainda não conseguiram ter a revelação desse grande amor de Jesus, mas elas vêm atrás de uma bênção. Então é o nosso dever como igreja abençoar, é o nosso dever como igreja abraçar, é o nosso dever, e hoje eu não tenho mais problema com isso. Mas uma coisa que eu aprendi com Jesus também é que ele deixava as coisas mais profundas para ensinar na intimidade, para ensinar para os discípulos, para ensinar para poucas pessoas. Ora, veja aquela situação da parábola da semente nas diferentes tipos de terra, né, naquelas 4 terras, e aí a multidão escuta, a multidão foi embora. Os discípulos disseram: Senhor, fala mais para nós a respeito disso, queremos aprender. Então Jesus, ele vai revelar. E se você, nesses dias, começar a buscar mais a Jesus, ou se você já está a buscar a Jesus, continue buscando. Continue tendo esse tempo de intimidade. Continue ajustando a tua agenda para que você dedique mais tempo de oração, mais tempo a sós com Deus. Seja no templo, seja na tua casa, lendo a palavra de Deus, esmiuçando, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento, nesta intimidade com Jesus. E você vai ver que Ele vai começar a revelar coisas que jamais os sábios dessa terra eles poderão aprender. Louvado seja Deus. Assim que voltamos para cá. Louvado seja Deus. Eu não posso escutar aí você dizendo glória a Deus, mas você pode dizer daí: glória a Deus, eu recebo esta palavra no meu coração. Eu acredito sim que se eu buscar mais a Deus, Ele vai me revelar coisas profundas. Assim que você não precisa de uma multidão, sim que você precisa congregar, sim que você precisa estar na casa do Pai, sim que você precisa estar em comunhão com os outros irmãos. Eu me alegrei com os que me disseram: vamos para a casa do Senhor. E se os irmãos aí em Jersey já estão tendo a oportunidade de voltar aos cultos, então volte. Se ainda não, espere a direção do governo, a direção dos vossos pastores, e estejam sempre em comunhão. Mas o que eu estou a dizer é que Jesus, Ele vai revelar coisas grandes e profundas diretamente ao seu coração, e Ele não precisa de um grande movimento de muitas pessoas para isso. Ok? Vamos aqui, capítulo 3 de João. Nós vamos ver que havia entre os fariseus, vai comigo ali na Bíblia, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, tá bem? Quero segurar aqui um pouquinho Nicodemos, depois vamos lá para o capítulo 4, para a mulher de Samaria. Nicodemos, eu gosto muito dessa história de Nicodemos, porque Nicodemos, ele tinha um grande status, ele tinha uma alta posição na sociedade, um grande respeito, uma fama, ele construiu um nome, já se dá a entender que era um senhor, não era um jovenzinho. E algo mais interessante, Nicodemos, o nome Nicodemos significa conquistador. Nicodemos representa aquela pessoa que já conquistou tudo na vida. Aquela pessoa que tinha um sonho: eu quero ter uma casa, Nicodemos tinha. Eu quero ter um bom nome, Nicodemos tinha. Eu quero ter um bom salário, Nicodemos tinha. Eu quero ter um bom camelo, um bom carro, não tinha carro, um bom transporte, Nicodemos tinha. Nicodemos era aquele tipo de gente que se realizou na vida. Só que ela descobriu que todas as realizações e todos os sonhos que ele queria ter, ainda assim, não eram suficientes para suprir o vazio da alma. E Nicodemos começa a ouvir
há um Jesus andando por aí. Ele está fazendo milagres. Ele está trazendo uma mensagem completamente diferente dos outros rabinos. E isso começou a chamar a atenção e despertar em Nicodemos. Imagina Nicodemos, ele fazia parte de um grupo de homens muito importantes da religião judaica. Então ele não podia de forma alguma estar indo a Jesus de forma aberta. E isso é o que dá a entender porque ele foi de noite ter com Jesus. Ele foi lá conversar com Jesus, guardando a sua reputação. Mas Nicodemos foi. E Nicodemos, que era um conquistador, um homem realizado, pleno, que poderíamos dizer hoje que não precisava de mais nada na vida, ele reconheceu: há algo ainda que me falta. E ele começou a pensar: parece ser que esse Jesus tem o que eu preciso. Eu quero dizer para você, você pode ter tido já todas as suas realizações na vida. Você pode ter tido já todos os teus sonhos realizados, todas as tuas conquistas já feitas. Mas há uma coisa que te falta. Assim como Jesus disse ao jovem, quando veio até ele, dizendo: vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Jesus estava dizendo para ele: há uma coisa que te falta. Faça isso. Então as riquezas, a fama, os estados sociais, qualquer situação econômica, nada disso vai preencher o vazio da alma que somente Jesus pode preencher. Nicodemos é esse tipo de pessoa. Ele vai de noite ter com Jesus, e aí ele começa com toda aquela pompa, aquela questão de posição. Olha, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus. Isso está aqui no versículo 2. Ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não for contigo. Então ele tem uma oratória, ele tem uma preparação para chegar até Jesus. E olha o que Jesus faz com ele no versículo 3. Jesus é demais. Sabe, muitas vezes nós queremos chegar diante de Jesus com um montão de palavras difíceis. Queremos, às vezes até talvez você pode estar se sentindo intimidado, dizendo: ai meu Deus, eu não sei orar como o pastor ora, eu não sei orar como o irmão ora, minha oração é tão limitada. Mas eu quero dizer para você, alegra o teu coração. Sabe o que Jesus quer ouvir? É a voz do teu coração. É você clamando com todo o teu coração a Ele, dizendo: Senhor, eu estou aqui, estou a falar talvez um português mal falado, meu inglês não é tão bom, seja como for, Ele quer ouvir a voz do seu coração. E aí, esse homem conquistador chega diante de um rabi e vem com toda essa oratória, e Jesus simplesmente vai direto ao assunto. Quero dizer para você, Jesus, Ele vai direto ao assunto da tua alma nesse momento. Exatamente nesse momento. Se você está no templo, sentado, ou está na sua casa, ou talvez está até a fazer algo na tua casa, ouvindo essa mensagem, eu quero dizer, pare por um momento. Escute bem o que eu quero te dizer. Jesus, agora mesmo, Ele quer ir direto ao assunto. Ele sabe que a cultura brasileira tem muito isso. O brasileiro fica a rodear, o português já é mais direto, não é? Mas o europeu é mais assim. O brasileiro, ele fica a rodear para dizer algo. Jesus aqui não foi brasileiro. Jesus aqui, ele foi direto ao assunto. E Jesus sabe exatamente o que está acontecendo com você. Jesus sabe exatamente o que você está passando agora. Jesus sabe exatamente. E você pode talvez estar diante dele, querendo dizer alguma coisa difícil, querendo falar alguma coisa para ele que não consegue. Esquece tudo isso. Simplesmente esteja diante dele agora, abrindo o teu coração, porque Ele conhece todas as coisas a teu respeito. Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece a tua dor, Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem visto o teu clamor, Ele tem visto a necessidade que você tem desesperada de uma direção que estás a buscar. E nesse momento, Jesus de Nazaré, sim, o Rabino, o Messias, Jesus, Ele que agora está à direita do Pai, e Ele intercede por si. Agora mesmo, Ele está indo direto ao assunto. Se é algo que tem a ver com a tua alma, Jesus, Ele tem o poder de ir agora ao seu coração. Creia nisso, abra seu coração a essa palavra. Se é algo que está relacionado ao seu casamento, se é algo que está relacionado ao seu filho, seu trabalho, sua vida espiritual, ao que seja, Jesus vai direto ao assunto. Louvado seja Deus. Ele é Deus e Ele sabe o que você precisa. Ele sabia o que Nicodemos precisava. E Ele disse no verso 3, Jesus respondeu, tirou toda a introdução, tirou toda aquela pompa de conversa entre rabinos. E Jesus disse o seguinte, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ponto. Com Jesus é desse jeito.
com Jesus ele vai direto ao assunto. Olha, eu vou dizer uma coisa, Nicodemos, eu sei que tu és mestre, tu és um rabino, tu és um montão de coisas, mas você precisa de uma coisa, você precisa de Jesus. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente fica meio intimidado quando nos deparamos com alguém de status, um prefeito, um presidente, sei lá, um governador, alguém rico da cidade, e a gente fica meio acanhado. Olha para ele como alma. Eu quero dizer para você que está aqui nos ouvindo agora, pode ser que você seja esse tipo de Nicodemos da vida, esse tipo de homem rico, essa pessoa que já conseguiu tudo na vida, mas está aí dentro do seu coração um vazio tão grande que não há nada que possa preencher. E eu quero dizer que só existe uma pessoa que pode preencher esse vazio, chama-se Jesus Cristo. Eu vou direto ao assunto como ele foi. Você precisa conhecê-lo, você precisa entregar seu coração para ele, você precisa se render a Jesus, para que de verdade você experimente um novo nascimento, um novo começo na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E ele está dizendo, tem que nascer de novo, senão não pode ver o reino dos céus. Essa linguagem para Nicodemos era muito espiritual. Então Nicodemos, ele entrou em parafusos. E ele começou a dizer, peraí, como? Eu já sou um homem velho, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe. Jesus disse, olha, no verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Louvado seja Deus. Amados, nós temos aqui algumas interpretações para esse versículo. Água e Espírito. Alguns irmãos dizem que é o batismo nas águas e também a palavra, quando ela passa em nós, quando ela nos lava. Certo? Eu posso usar aqui a água como a palavra de Deus e também o Espírito, a vida do Espírito. Nós temos que nascer da palavra. É essa palavra, é a Bíblia, que tem a única resposta que a sua alma precisa. Não adianta, você pode até discordar de mim, não tem problema, eu respeito a sua opinião, mas eu quero lhe dizer que você pode buscar autoajuda, você pode buscar qualquer tipo do que seja que essa vida possa oferecer para preencher esse vazio. Existe uma resposta e está em um livro chamado Bíblia Sagrada. E nesse livro, esse livro destaca uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. Ele está de Gênesis até Apocalipse. Ele é o Senhor e Ele é o único que pode realmente mudar a sua vida. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Capítulo 1, verso 14 de João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Isso enche meu coração de alegria. Espero que encha também teu coração. Ele, o verbo, a palavra, o Logos, veio e tomou a forma de um homem, para que a gente pudesse entender o que Nicodemos estava tendo dificuldade de entender, mesmo que o Logos já estava lá, mesmo que Jesus já estava lá, Nicodemos teve dificuldade. E aí está dizendo, nascer da água, nascer da palavra e nascer do Espírito. É um nascimento espiritual, é uma metamorfose. Não é que você vai agora ficar pequenininho, voltar a ser bebê. Nicodemos, não é isso, mas é um nascimento do teu espírito. O homem pós-moderno, ele nega a vida espiritual, mas isso é uma lei inegociável, a lei espiritual. Na Europa é muito comum, eu vivo há mais de 20 anos, talvez 25 anos na Europa, e conheço muito bem o contexto europeu nesse sentido, de muitos amigos meus que são ateus e tenho muito carinho por eles, muito respeito. Nós conversamos sobre as coisas de Deus e sobre tantas outras coisas. Então eu percebo que o homem, que ele anula Deus na vida, ele não consegue anular a espiritualidade dele. Então ele vai lá buscar um yoga, ele vai buscar qualquer coisa, ele coloca uma imagem no seu quintal, aí ele busca a espiritualidade, porque ele é um ser espiritual. Não há como negar a vida do Espírito. E aqui Jesus está dizendo, é um nascimento espiritual. Nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, esse que nós podemos ver, nós temos uma alma que fala de emoções, fala de personalidade, fala do nosso coração, vontade, mas nós temos um espírito, e é com um espírito, que vamos ver agora lá em João 4, que se adora a Deus. João 4, verso 23 e 24, já para adiantar para você.
Assim que Jesus está falando, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Pergunto, você que está me ouvindo agora, já teve essa real experiência? É uma experiência tão poderosa, é uma experiência que é algo do Espírito, porque João 16 fala que é o Espírito Santo que convence você do pecado, do juízo e da justiça. Sim, não é um pregador, não sou eu, não é um pastor, mas é o Espírito Santo, e é a minha oração agora ao Espírito Santo de Deus, que está aqui, nessa transmissão online, que ele possa ser como um dunamis, como uma bomba aí no seu coração, para dizer para você, você é pecador. Você não tem salvação por você mesmo. É isso que o homem pós-moderno não quer ouvir, mas é isso que você precisa ouvir. O problema seu são os seus pecados, que eles fazem uma divisão entre você e Deus. Mas Jesus Cristo veio e Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar seus pecados, se você a Ele se render. E eu creio que nesse momento o Espírito Santo está operando na sua vida, trazendo convicção do pecado, do juízo, que não tem como escapar do juízo, e da justiça de Deus. Ou seja, Deus não terá o culpado por inocente. Assim que a única forma de escaparmos é reconhecer a Cristo que veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados. Assim que é necessário nascer espiritualmente. Você está entendendo? Eu sei que Deus está usando essa palavra agora para tocar no seu coração. Essa é a primeira mensagem. Nós nascemos para adorar, porque o homem está se suicidando, porque o homem pós-moderno tem tudo, mas está tirando sua própria vida. É porque ele perdeu, ou nunca teve, ou nunca encontrou a verdadeira razão, o propósito da vida. O propósito da vida não é sermos felizes, o propósito da vida é viver para a glória de Deus. O propósito da vida é vivermos para adorar ao Criador. Esse é o propósito da vida. Então, e a felicidade? A felicidade é uma consequência dessa relação de adoração da criatura para o Criador, do Filho para o Pai, do servo para o Senhor. Você está entendendo? Capítulo 4. Vamos ver aqui o que acontece no capítulo 4, de forma breve. Nós vemos Jesus agora indo para Samaria. Diz a Bíblia que era necessário, no verso 4, Jesus atravessar a província de Samaria. Jesus estava, no verso 3, na Judéia, ele ia para Galileia. Tá bem? Então Jesus estava na Judéia, vamos ver aqui, exatamente, ele tinha que ir para Galileia, aqui em cima, Judéia, Galileia. No meio estava Samaria. Um problema desde o tempo de Roboão com Jeroboão. Jeroboão se rebela, vai para Samaria, tenta levar a adoração a Deus para lá. Os judeus que ficam no sul, eles então têm esse grupo de judeus como uma mistura, como pessoas ímpias, como pessoas que se desviaram do Deus de Israel. Assim que um judeu que estava no sul e tinha que ir ao norte, ele nunca ia por Samaria. Ele ia pela beira-mar, ele ia por algum lado, e aí para poder chegar lá no norte. Jesus não. Versículo 4 diz que era necessário passar pelo meio. Aqui, o que eu quero hoje dizer para você, nessa mensagem, nascer para adorar. Você nasceu para adorar. Você nasceu para adorar. Você nasceu para adorar. Nascer de novo, como era a mensagem para Nicodemos, ele tinha que entender o que depois Jesus explicou para a mulher samaritana, que Deus estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e verdade. Quando nós estamos fora do propósito, nós vamos ter problemas com outros povos, nós vamos ter problemas com outras pessoas, nós vamos ter problemas de relacionamentos interpessoais. Jesus, ele era um judeu, característica de um judeu, e agora ele vai em Samaria. Ao meio-dia, ele para no poço de Jacó e ele está ali e chega essa mulher exatamente naquela hora. Como eu já disse, uma hora que não era conveniente para a mulher estar ali buscando água. Por que ela ia essa hora? Ela ia essa hora por causa de que ela era discriminada. Ela já tinha tido vários relacionamentos conjugais e a vida dela não funcionava na sua área sentimental. Então ela tinha uma má fama na cidade, e para não estar junto com as pessoas que iam ao poço de manhã, ela foi ou ia sempre ao meio-dia. Exatamente ali, Jesus tinha um encontro com ela. Hoje, você clicou, você acedeu, alguém te enviou esse link, você de propósito entrou aqui, eu quero te dizer, não é uma casualidade. Deus está nesse negócio. Assim como Deus marcou o encontro com a mulher samaritana ao meio-dia em Samaria, assim como Jesus estava esperando Nicodemos de noite para o encontro com ele, Jesus marcou o encontro com você através dessa palavra, através desse clique aqui nesse canal, nessa página, para que você ouvisse que
que Deus te ama e fez você nascer para ser um adorador dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele vai romper todas as barreiras. Ele está completamente disposto a romper todas as barreiras contigo para chegar até o seu coração. Jesus, como judeu, em vez de ir por aqui, foi por aqui. Jesus, como judeu, sendo homem, não poderia conversar com uma mulher ao meio-dia, à luz do dia. Não, também não podia. Jesus foi quebrando todas as barreiras culturais, geográficas, de preconceitos, de discriminação, e ele, para chegar ao coração daquela mulher, começa-se a conversa. Eu quero dizer que Jesus hoje, ele está quebrando barreiras. Eu sei disso. Você está aí e clicou aqui dizendo, vou ouvir o que está a acontecer por aqui. Jesus está quebrando barreiras na sua vida agora. Você tinha um preconceito dos evangélicos, você tinha um preconceito da Bíblia, você tinha um problema com a igreja, mas agora você está ainda atento, você está ainda parado ouvindo essa palavra. Então eu quero dizer, o seu coração está sendo atraído, como o de Nicodemos foi por Jesus. E ele marcou esse encontro com você, porque ele vai quebrar todas as barreiras que você possa ter na sua vida, para que você conheça a Jesus como ele é. Não como a religião talvez pintou para você, mas Jesus como ele é. E aí então Jesus começa a conversa com a mulher samaritana, e ele fala dessa água. Versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Olha, no meio-dia, como eu expliquei o porquê. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Olha, Jesus estava aparentemente fazendo tudo ao contrário, mas Jesus ele vai andar na contramão do mundo para alcançar o seu coração, assim como ele fez com aquela mulher. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, ou seja, então Jesus estava só. Aí que eu digo, a conversa sozinho com Nicodemos, a conversa sozinho com a samaritana. As duas mensagens mais poderosas que eu encontro nas Escrituras, que tem a ver com conversão e com adoração, ou seja, novo nascimento e vida discipulado, vida com Deus, foi dado para duas pessoas de formas separadas, em lugares e dias também diferentes. Louvado seja Deus. Aí ele pede de beber. Então a mulher diz, como eu sendo mulher samaritana, tu sendo judeu, pede a mim de beber. Então Jesus ele replica, se você conhecesse o dom de Deus, verso 10, e quem é que te pede essa água, você iria pedir e eu iria dar água viva. Então ela disse, Senhor, não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Veja bem, a mulher estava diante do Salvador, ela estava diante de Jesus, o Messias, mas ainda ela ouvia, veja aqui no verso 9, como um judeu. E ela está pedindo essa água. Verso 12, és tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus, verso 13, não dá nenhuma explicação sobre se ele é maior ou não que Jacó. Ele é maior que Jacó, ele é maior que Abraão. Quem é não precisa explicar quem é. Aí no verso 13, ele diz, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que é que o homem, o jovem, está buscando? O que é que uma mulher está buscando? Está a buscar uma satisfação interior. E Jesus está aqui dizendo que ele tem essa satisfação interior. Nós, o ser humano, bebe de muitas fontes sujas, fontes contaminadas, bebe das drogas, da prostituição, da imoralidade, bebe da mentira, bebe da falsidade, de não ser uma pessoa honesta, tantas coisas que a pessoa faz, mas ela volta a ter sede, ela quer beber mais. Então Jesus está dizendo que se beber da água que ele der, será nele uma fonte a jorrar, ou seja, uma fonte a jorrar, quer dizer que hoje está jorrando, amanhã está jorrando, depois estará jorrando e sempre estará jorrando. Ou seja, a vida em Cristo é uma vida muito diferente da que muitas pessoas estão pensando. Imediatamente ela pede então a água. Eu quero dessa água, dá para mim. Aí Jesus diz, tá bem, agora vamos partir para o outro ponto. Chama o teu marido. Você sabe que não convém que eu esteja aqui como um homem conversando com a senhora, que é uma mulher, aqui publicamente. Chame teu marido. O que Jesus está dizendo?
Jesus está dizendo que agora ele vai entrar no profundo do coração daquela mulher. Ele vai entrar nas feridas da alma daquela mulher. Agora ele vai trabalhar numa questão de reputação, numa questão de autoestima, numa questão de traumas, de complexos, de rejeição. Jesus agora mesmo está fazendo isso também na sua vida. Jesus ele vai aí com muito respeito, muito amor, trabalhar em áreas tão delicadas do seu coração, de traumas da tua infância, talvez até mesmo do ventre da tua mãe ainda. Jesus está agora tocando. Mas para quê? Só para te entristecer? Não. Ele está tocando para te curar, para te transformar, assim como ele fez com a mulher samaritana. Jesus estava dizendo, eu não tenho como te dar essa água se você antes não resolver essas questões. Não adianta você querer seguir a Jesus e continuar com a mesma vida. Não, porque o que ele está dizendo para a mulher samaritana é, vamos resolver então? Então vai e chama teu marido. E ela então responde, não tenho marido. E Jesus responde, você disse bem que você não tem marido, porque você já teve 5, e esse que você tem agora, de verdade, ele não é teu. Quando ele fala isso, aquela mulher se assusta. Ela diz, és tu um profeta? Veja a diferença do verso 19 para o verso de número 9 e 19. Primeiro, ela vê Jesus como um judeu. Agora, Jesus como um profeta. Sabe o que eu estou vendo aqui? A progressão da revelação de Jesus na vida do ser humano. Para que ele seja um adorador, para que ele possa nascer para um propósito, que é adorar a Deus, glorificar a Deus, acima de todas as coisas. Então, ela começa a falar, nossos pais adoravam nesse monte, e ela vai discorrendo isso. E aí Jesus vai entrar com o versículo que eu chamo aqui o chave para a nossa mensagem de hoje. Verso 23 e o verso 24. O Pai procura adoradores. Diz aqui o verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Aqui podemos entender que todo ser humano, desde o primeiro Adão, lá o primeiro homem, primeira mulher, até o último que haverá nessa terra, ele tem corpo, alma e espírito, e é com o espírito que se adora a Deus. E aí nós aprendemos que Jesus disse espírito e verdade, a água e espírito, a palavra. Então é uma vida no espírito e na palavra, porque muitas pessoas elas têm a sua espiritualidade, mas não na palavra. Aí vai entrar para o mundo ocultista, vai entrar para enganos do inimigo, e não é isso que estamos aqui a dizer. É adorar com seu espírito liberto a Jesus Cristo Senhor, baseado na palavra. Assim que Jesus continua a conversar com ela, e ela fica perplexa com toda a história, ela larga o seu cântaro, e ela sai correndo pela cidade, no verso 29, e ela começa a chamar as pessoas dizendo, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela não teve agora vergonha. Ela saiu correndo, ela se escondia das pessoas. Mas quando alguém conhece Jesus, os seus medos, as suas mentiras, as coisas que a pessoa esconde, agora que importa? Deus me libertou. Jesus me salvou, Ele perdoou meus pecados, começa a jorrar em mim uma fonte que salta para a vida eterna. E que importa agora? Vocês já sabem da minha vida, mas eu quero chamar vocês, venham ver, será este porventura o Cristo? Aleluia. Veja lá, verso 9, verso 19 e verso 29, bem fácil de memorizar. Ela vê Jesus como judeu, ela vê Jesus como profeta, mas agora ela vê Jesus como Messias. Como é que você vê Jesus? Louvado seja o Senhor. Eu quero concluir essa palavra. Meu coração está fervendo com a presença de Deus e a palavra. E quero nesse momento orar por si. Queres entregar a sua vida a Jesus? Talvez você está aí desviado, afastado dos caminhos do Senhor. É hora de voltar. Você precisa entender. O tema dessa mensagem é nascer para adorar. Você nasceu para adorar a Deus. Se você não adorar a Deus, aceite isso ou não, você nunca será uma pessoa plena, nunca será uma pessoa realizada. A sua história está em Deus e continuará sempre nele. Quero orar por si.
quer entregar sua vida ao Senhor? Você que está ouvindo e já conhece o Evangelho, quer se posicionar e dizer, eu vou buscar mais intimamente ao Senhor. Ele vai revelar coisas lá no secreto da minha casa, lá no secreto do meu quarto, fechando a porta da minha casa, abrindo as Escrituras, orando, quebrantado na presença de Deus. Eu quero orar. Senhor, ora comigo. Pai, eu oro agora, junto com os meus irmãos em Jersey, junto com os meus pastores em Jersey, junto com a minha família nesta ilha tão preciosa. Eu oro agora, Senhor, e peço, Senhor amado, que esta palavra seja um impacto em nossas vidas, um impacto e uma revelação, em nome de Jesus Cristo, Senhor, este nome que está sobre todo nome, este nome que todo joelho se dobra, esse nome que toda boca confessa que Ele é o Senhor. Eu venho agora, no nome de Jesus, pedir por cada vida que está agora, que ouviu essa palavra e que está tomando um posicionamento. O Espírito Santo tocou. Eu oro agora para que esta palavra penetre como uma espada de dois gumes até a divisão da alma e do Espírito. Cura a alma, liberta o Espírito, cura o corpo, faz desta pessoa uma nova criatura, para que as coisas velhas se passem e tudo se faça novo em sua vida. Não sei onde ela está agora, mas o Senhor sabe onde esta mensagem está chegando. Talvez em um quarto escuro, talvez em um celular de uma pessoa que já encheu a sua cama de lágrimas e ela ligou ali, clicou ali com a luz apagada, somente com a luz do celular, e ela está a chorar, está dizendo, sim, me perdoa, Jesus. Abraça esta pessoa agora. Ou talvez esteja no templo, andando, ou num carro, ou não sei aonde vai chegar, mas eu sei que ela vai chegar e a tua palavra vai cumprir o propósito. Então eu te peço, abençoa, Senhor, e ajuda-nos a viver para este propósito, porque nós nascemos para adorar. É a minha oração pela igreja de Jersey. Abençoa o pastor Elias, pastora Wanda, o ministério, abençoa toda a igreja, abençoa esta ilha. Venha com teu Espírito Santo com um avivamento sobre este lugar e para as nações, usando o ministério dos teus filhos para abençoar os povos da terra. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor me deu de compartilhar a palavra com os meus irmãos. Seja com eles, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da presença do Senhor. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembre-se sempre, você nasceu para adorar. João 3 e João 4. História de Nicodemos e a história da mulher samaritana. Lembre-se, você nasceu para adorar a Deus. Um grande abraço.